Bom dia, pessoal. Então, hoje eu tenho o prazer de apresentar a doutora Luciana Maragno, ex-assistente do Departamento de Clínica Médica aqui do HU, com graduação em residência médica pela Faculdade de Medicina da USP, médica dermatologista pela Sociedade Brasileira de Dermato, mestre em dermatologia pela FMUSP, pós-graduanda em oncologia cutânea pelo Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio-Libanês, doutoranda e pesquisadora voluntária em doenças bolhosas autoimunes no Departamento de Dermatologia do Hospital das Clínicas, e ela vai falar para a gente sobre farmacodermias graves, quadro inicial, quadro clínico inicial e manejo inicial para o médico generalista. Muito obrigada pela sua presença, Luciana. Bom dia a todos, obrigada pelo convite. Fico muito feliz de poder ainda participar um pouquinho do HU, que é um lugar que eu fui muito feliz. Espero que vocês aproveitem. Na verdade, o meu objetivo com essa aula foi talvez tentar mudar a prática clínica ou acrescentar alguma coisa da prática clínica do dia a dia de vocês, não tanto relacionado à dermatologia. Então, eu vou compartilhar minha tela. Então, me convidaram para falar de farmacodermias graves, e dentre das principais farmacodermias graves, nós temos duas. Então, nós temos a DRESS, a síndrome de hipersensibilidade induzida à droga, e a síndrome Stevens-Johnson-Net. Então, eu vou falar dessas duas. Então, para começar, a DRESS, que antigamente era chamado de DRESS, hoje o nome mais correto é síndrome de hipersensibilidade induzida à droga, porque DRESS, a tradução é reação à droga com eosinofilia e sintomas sistêmicos, e a gente sabe que a eosinofilia não é uma característica patognomônica, não é, nem todos os pacientes vão apresentar eosinofilia. Então, é uma reação medicamentosa grave, caracterizada por um exantema associado a sintoma sistêmico, entre eles linfonodomegalia, eosinofilia e linfocitose atípica. A DRESS tem algumas particularidades diferentes a todas as outras farmacodermias. Então, é uma apresentação bastante heterogênea e um curso prolongado, apesar de retirada da droga. Então, qualquer farmacodermia, mesmo as graves, Stevens-Johnson, pustulose exantemática, todas elas, se eu tiro a droga que causou, ela evolui para melhora. E a DRESS, isso não acontece. Nós vamos ver por que isso acontece. Outra característica importante é que, diferente das outras farmacodermias, que eu tenho um período de latência curto, em geral, 7, 10 dias, na DRESS eu tenho um período de latência, ou seja, o tempo de uso da medicação para causar farmacodermia é longo. Então, em média, 2 a 8 semanas, mas isso varia muito de acordo com a medicação. Se a gente pegar os anticonvulsivantes, esse tempo pode aumentar para 12 semanas, até meses. E a grande diferença é a participação de infecções virais latentes. Então, quando a gente fala em fisiopatogenia, a DRESS era uma farmacodermia onde se acreditava que apenas algumas drogas estariam relacionadas a essa farmacodermia. Então, classicamente, são os anticonvulsivantes aromáticos, alopurinol, minoxiclina, os antibióticos contendo sulfa e os agentes antituberculoses. E a vancomicina, mais recentemente, entrou. Então, esse grupo de medicações, eles concorrem para 75% dos casos. Tanto que, antigamente, era conhecida como síndrome de hipersensibilidade anticonvulsivante, síndrome de hipersensibilidade à minoxiclina, porque era um grupo muito restrito de medicações. Óbvio que, com o tempo, essa lista vai aumentando. Então, hoje em dia, pelo menos na dermatologia, a gente tem visto muito com esses novos tratamentos oncológicos, então, inibidores
de BRAF, de fator de crescimento epidérmico. Então, essa lista está aumentando, mas eu acho que para quem está no pronto-socorro, guardar anticonvulsivante, alopurinol, Bactrim, né, que é o trimetoprim, sulfamethoxazol, e vancomicina, eu acho que já está excelente, porque são as principais medicações. A DRES, ela ocorre, a incidência é mais ou menos 1 a 2 pacientes por 100 mil pacientes, mas se acredita que, dentre as farmacodermias de um hospital, ela concorre para 10 a 20% das farmacodermias, só que ela é subdiagnosticada porque não se faz a hipótese diagnóstica. Então, eu acho que é importante saber DRES, porque o que vai diferenciar o diagnóstico é a suspeita clínica. Com relação à fisiopatogenia, então, o que a gente sabe da fisiopatogenia? Então, a gente sabe que são indivíduos geneticamente predispostos, e essa suscetibilidade genética, que está relacionado tanto a HLA quanto outros polimorfismo genético, eles têm relação com genes envolvidos na metabolização da droga. Então, acredita-se que são pessoas que não metabolizam algumas classes de medicações e que, ao longo do uso da medicação, vão acumulando ou a própria medicação, ou metabólitos tóxicos, e é esse acúmulo desses metabólicos que desencadeiam a farmacodermia. Então, hoje em dia, isso está muito avançado nos anticonvulsivantes. Nas bulas dos anticonvulsivantes, já tem os HLAs predisponentes para fazer DRES. Então, óbvio que isso populacionalmente ainda não faz muita diferença, mas acho que daqui uns anos as pessoas vão saber o seu HLA e vão poder tomar ou não a droga baseada no HLA. Então, o que nós temos? Nós temos essa suscetibilidade genética, que desencadeia uma resposta imunológica, e que essa resposta imunológica vai reativar infecções virais latentes. Então, a primeira infecção viral latente descrita foi por herpes 6, e realmente é a mais prevalente, ela concorre para 16 a 60% das infecções, mas aí foram descritos outros casos, com EBV, citomegalo, herpes 6, e na literatura, 30% dos pacientes que fazem DRES têm reativação múltipla, e parece que, dependendo do vírus que eu reativo, eu tenho um melhor ou pior prognóstico. Então, qual que é resumindo a fisiopatogenia, que não está completamente estabelecida. Então, eu tenho alterações genéticas no metabolismo de algumas drogas. Essas enzimas são variadas. Acetiltransferase, tem o citocromo P450. Então, tem várias vias de metabolização envolvidas. Eu tomo a droga por um tempo prolongado. E aí, acumulando os metabólitos, eu tenho uma resposta imune droga específica. Essa resposta imune, ela não está completamente estabelecida. Então, a gente sabe que tem participação de CD4, de CD8, células T regulatórias. Essas células T regulatórias, muito provavelmente, elas estão relacionadas à inibição da resposta por linfócito B, que causaria uma hipogamaglobulinemia responsável pela reativação viral. Então, resumidamente, é isso que a gente acredita que acontece. Porém, muitas vezes a gente não consegue detectar no episódio essa hipogamaglobulinemia. Esse momento é difícil da gente detectar, mas acredita que isso que aconteça. E tem a participação de resposta TH2, que é responsável pela eosinofilia.
Como que é o quadro clínico? Então, o quadro clínico é um exantema. O que é um exantema? É um aparecimento de eritema súbito, rápido, de evolução crânio-caudal. A evolução, ela é lenta, mais ou menos 7 a 14 dias. O acometimento facial é muito característico, porque ele é caracterizado por um ressecamento perioral e um edema periocular bastante característico. Eles ficam com essa carinha de sapinho, fica um edema palpebral bem característico. É um exantema morbiliforme, perdão, você vê áreas sãs, não comprometidas, a evolução é simétrica, pode ou não ter prurido, e, em geral, ela evolui com uma descamação furfurácea, tipo farinha, não é a descamação de Steven Johnson, que é lamelar. E na evolução, os pacientes ficam com uma aspereza na pele, parece que fica como se fosse uma lixinha. Essa é a evolução mais comum. 80% dos pacientes têm mais do que 50% da superfície corpórea acometida, mas lembrar que uma pequena porcentagem dos pacientes, acredita-se que por volta de 3%, não tem rash, não tem o rash, ou ele está ausente, o que é mais difícil, né? Pode ter lesão mucosa, principalmente mucosa oral, mas é muito discreta, não é nada comparado a Steven Johnson. Então, tem esse ressecamento perioral, que é bastante característico, diferente da síndrome da pele escaldada, que fica aqueles raios de sol, mas é uma descamação perioral bem frequente, pode evoluir para alvo, que a gente vai ver que alvo faz parte do quadro de Steven Johnson, né? Então, o alvo atípico, ele se caracteriza por duas zonas, a zona escura no centro e a zona clara em volta. Então, e essa zona escura pode ser uma bolha. Então, tem algumas peculiaridades na evolução, mas o que a gente tem que guardar é que é um paciente que ficou vermelho e esse rash pode durar. Quando o rash dura, a gente chama de eritrodermia, né? Eritrodermia é o paciente eritematoso, mais do que 90% da superfície corpórea descamando. Não tem definição na literatura de quanto tempo, mas a pele vai ficando ressecada, vai evoluindo com ectrópio. Então, são pacientes que, apesar da retirada da medicação, podem manter a manifestação cutânea. E os acometimentos sistêmicos. Então, o acometimento sistêmico, ele é essencial para o diagnóstico, e a gravidade do acometimento sistêmico não tem relação com o acometimento cutâneo. Então, a pele pode estar muito leve e o paciente ser muito grave. Então, não tem associação. Quando eu começo a tratar, o paciente melhora muito da pele e o acometimento sistêmico pode não acompanhar. Então, a manifestação mais comum é febre, geralmente essa febre é alta, 38 a 39 graus, ela é precoce e ela é duradoura, pelo menos uns 5 dias. Linfonodomegalia é bem importante, geralmente simétrica e generalizada. Tem estudo mostrando que quando você faz biópsia desses linfonodos, você você observa até uma hiperplasia pseudo-linfomatosa. Alterações hematológicas são várias, a mais comum é leucocitose, em seguida eosinofilia, pode ter linfócitos atípicos. Das manifestações de órgão sólido, a mais comum, sem dúvida nenhuma, é o acometimento hepático, e ele pode ser ictérico ou não ictérico, de pior prognóstico é o ictérico. Pode ter acometimento renal, pulmonar, cardíaco, neural, endócrino, cardíaco.
Eu tive uma paciente que eu acompanhei na enfermaria do HU, que eu não lembro a droga que ela fez, ela evoluiu muito bem da pele, no dia da alta, ela sentiu dor torácica, fez hipotensão e faleceu no mesmo dia. Então, o acometimento cardíaco, ele não é comum, mas ele é um marcador de pior prognóstico. E como que eu faço o diagnóstico da DRESS? Então, tem vários. Então, na verdade, começa com a suspeita clínica. Então, óbvio, eu não vou ficar pedindo exame laboratorial para todos os pacientes que chegam vermelho no pronto-socorro, não é isso. Mas eu acho que um paciente vermelho, um paciente usando as drogas suspeitas, merecem atenção. E o tempo de uso da medicação. Então, se a gente for ver aqueles exantemas por amoxicilina, por anti-inflamatório, a história é tudo rápida, 2, 3 dias. Então, pensar naqueles pacientes que ficaram vermelhos, sei que a história em dermato é difícil, principalmente para quem usa muitos remédios, mas prestar atenção para aquele paciente que usa muito remédio e que não fica usando remedinhos de gripe, de dor de cabeça, de cólica, sempre. Então, o diagnóstico tem vários critérios diagnósticos, o mais reconhecido, sem dúvida nenhuma, é desse grupo Regiscar, é um grupo multicêntrico, coordenado pela França. A gente está falando de doenças raras, né? Não são doenças comuns. Então, a França, ele tem esse grupo, e eles estudam as farmacodermias graves. Então, as maiores casuísticas são deles. E eles fizeram esse score, então leva em consideração achados clínicos, achados laboratoriais e diagnósticos de exclusão. Isso é legal nesse critério. E aí você soma essa pontuação e você tem uma doença provável, um caso definitivo, um caso improvável. Então, esse é o critério mais utilizado hoje em dia. Quando chega esse paciente no pronto-socorro, o que a gente acha, o que a gente sugere é colher pelo menos hemograma, provas de atividade inflamatória e enzimas hepáticas, função renal, porque essas são as manifestações mais comuns. Na literatura, eles já pedem para você colher PCR para vírus, isso eu não consegui nem fazer no HC, na época que eu fiz o protocolo, então é difícil fazer essas sorologias, esses PCRs, e na verdade, quando os trabalhos que levam em consideração sorologia, você teria que ter o pico, né? Então, você não vai ter o pico, então, o que faz o diagnóstico é o PCR. Para você fazer diagnósticos diferenciais, hemocultura para afastar estafilococcia, PAN, para você afastar o lúpus agudo, sorologias de hepatite e biópsia de linfonodo, que é para excluir processos linfoproliferativos. E aí, confirmado, você vai investigar todos os outros acometimentos, que eu vou falar mais para frente o que a gente fez no HC, no protocolo. Então, diagnósticos diferenciais, tem que pensar em outras farmacodermias, tem que pensar em linfoma, então, e aqui eu vou chamar para pele, tá? Então, lembrar que o principal linfoma cutâneo é o linfócito, de linfócito T, que é a micose fungoide, e ele tem uma fase que é a disseminação, né, a sistemização do linfoma, e ele cursa com a eritrodermia. São casos difíceis de fazer o diagnóstico. Lúpus eritematoso cutâneo agudo, as síndromes hipereosinofílicas, então, não achar que você encontrou eosinófilo alto, você fechou o diagnóstico de DRESS, e lembrar das síndromes monolikes, né? Então, eu fiz o diagnóstico, vocês viram que eu não falei aqui muito de biópsia de pele, a gente não faz muito biópsia de pele para DRESS, as alterações, elas são inespecíficas, o mais comum é você ver uma degeneração da camada basal, e até 20 a 70% dos casos tem infiltração por eosinófilo, mas os achados são inespecíficos, pode vir uma biópsia muito sem graça.
Então, depois que eu fiz o diagnóstico, eu vou classificar esse paciente de acordo com a gravidade. Isso vai me ajudar a ver se é um paciente que eu posso conduzir ambulatorial ou internado, e vai me ajudar no tratamento. Então, DRES leve, ou sem acometimento hepático, ou quando o aumento de enzimas não supera 4 vezes o limite da normalidade, e eu não posso ter acometimento pulmonar, renal ou cardíaco. Esse já confere um pior prognóstico. A moderada, que eu tenho anemia ou neutropenia, plaquetopenia, alteração de creatinina, 1,5 vezes o valor da normalidade, e enzimas hepáticas acima de 4 vezes, se a gente considerar a ALP, que é o que entra nos principais critérios, ou 3 a 5 vezes o limite da normalidade da fosfatase alcalina. E a grave é quando eu tenho penias, hemofagocitose e acometimento pulmonar, cardíaco e renal, ou as insuficiências. E aqui eu não considerei, porque na verdade é difícil na prática clínica, as infecções, a reativação viral, porque quem consegue fazer PCR, se tem DRES por herpes 6 ou por citomegalo, sabe que são quadros mais graves. Então, esses pacientes já são considerados como graves. Então, como que é o tratamento? Então, o tratamento a primeira coisa é fazer suspeita clínica, é colher os exames e ver qual que foi a droga suspeita. Na dúvida, naqueles pacientes que tomam vários remédios, você tira todas aquelas que podem ser. O ideal é você não ficar repondo medicação no episódio agudo, manejar de acordo com a necessidade. E suporte clínico. Dependendo da gravidade, esses pacientes podem ser acompanhados desde ambulatório até UTI. O grupo do Regiscar, que determina hoje o tratamento, para DRES leve, lembrar que DRES leve não tem acometimento hepático, ou até 4 vezes o limite superior, então é uma DRES com exantema, pode ter alterações hematológicas, mas um acometimento hepático leve, sem piora da função renal, eu estou autorizada a usar corticoide tópico e antistamínico se tiver coceira. O corticoide tópico é um corticoide de média a alta potência, então a gente está falando de uma betametasona ou de um clobetasol, a gente usa 2 vezes por dia, mesmo se for uma extensão grande. Eu não estou tanto preocupada com absorção sistêmica, porque ele está com uma farmacodermia importante. DRES moderado, eu já entro com corticoide sistêmico, e quando eu falo em grave, eu entro com corticoide sistêmico e, se necessário, ciclosporina, imunoglobulina. Hoje em dia tem se falado muito desses agentes anti-IL-5, eu não tenho experiência, é o benralizumab, o resiluzumab, e os inibidores de JAK, o que eu vi estudo foi só com tofacitinib. Quando eu entro com corticoide sistêmico para esses pacientes, eu entro por volta de 1 miligrama por quilo, então, no mínimo, meio miligrama por quilo, e a retirada é lenta, eu vou diminuindo mais ou menos 10 miligramas a cada 2 semanas, então, em média, eu vou tirar esse corticoide com 3 meses. Então, eu já tenho que fazer profilaxia para estrongiloides, eu tenho que fazer prevenção de úlcera, prevenção de osteoporose, controle pressórico, glicemia, porque o período é longo, porque ele reativa. E terapia, vocês vão me perguntar se tem a reativação viral e a pesquisa com antiviral. Então, a pesquisa com antiviral, a terapia com antiviral é um pouco complexa, porque se a gente for pensar, a gente precisa do vanciclovir.
porque o aciclovir, ele não pega o herpes 6 nem o 7. E o ganciclovir, ele tem uma taxa de hepatotoxicidade não tão desprezível. Então, na literatura, o que eles falam é que você usa para, quando você tem documentado uma reativação, uma alta carga viral pelos vírus, ou quando você tem lesão secundária à reativação viral. Isso você vai fazer por biópsia, né? Que normalmente a gente não faz. Então, na minha prática, foi difícil usar o ganciclovir. Eu não tenho muita experiência com antiviral, mas na literatura eles usam nesses casos, são casos pontuais. Então, o prognóstico tem casos de recidiva, né? E a principal causa é reação cruzada. Então, lembrar dos anticonvulsivantes aromáticos. Então, não adianta eu pegar uma fenitoína, mudar por a carbamazepina, ou pegar a carbamazepina e pôr lamotrigina, não adianta. Então, lembrar da reação cruzada. A DRES é uma farmacodermia que evolui com muitas sequelas. Então, os pacientes, eles têm que ser evoluídos a longo prazo. E essas sequelas, elas estão relacionadas a processos autoimunes. Então, no nosso protocolo, a gente viu muito diabetes tipo 1, a gente não teve, e tireoidite autoimune. Nós não tivemos vitiligo, alopecia areata, a gente teve associação com doenças sistêmicas. Então, isso é comum. Geralmente, quem faz isso são os idosos e quando tem acometimento sistêmico grave. A mortalidade na literatura é de 2 a 10% e menor na população pediátrica. Então, eu tive a oportunidade de participar de um protocolo no HC, de 2008 a 2012. Nós recrutamos 60 pacientes que chegavam até o AGD com suspeita de DRESS. Desses pacientes, somente 27 preencheram os critérios do Regiscar. A principal medicação, sem dúvida nenhuma, foi anticonvulsivante, a principal foi fenitoína. Vocês têm que pensar que esses pacientes chegaram na dermatologia, né? Então, a manifestação clínica mais comum foi exantema maculopapular, 85%, só que 14,8% teve eritrodermia. Então, todos os pacientes tinham manifestação cutânea, porque eles chegaram na dermato. O acometimento sistêmico mais comum era febre, e acometimento hepático, 85,1%. No nosso protocolo, naquela época, a gente usava prednisona para todos os pacientes, 1 miligrama por quilo, e a gente tirava lentamente. No nosso protocolo, a média de retirada do corticoide foi 120 dias, mas isso variou muito, então a gente teve paciente que tirou com 1 mês e meio, e a gente teve paciente que tomou por mais de 1 ano, principalmente para acometimento hepático. Tivemos um óbito no protocolo, era um moço jovem, 19 anos, que tinha começado há 1 mês antes um tratamento para tuberculose. Então, não sabe qual foi. A droga, ele tomou rifampicina, isoniazida, etambutol e pirazinamida. Então, foi o único óbito, foi hepático, ele fez a forma colestática, tinha indicação de transplante, mas por causa da imunossupressão, não deu tempo de fazer o transplante. E agora, a segunda parte da aula, todo mundo bem por aí? Eu vou abrir para discussão no final. Então, agora eu vou falar da síndrome de Stevens-Johnson-NET. Então, lembrar que é uma mesma doença, só que polos espectrais diferentes. Então, sem dúvida nenhuma, são as farmacodermias mais graves, potencialmente fatal. A mortalidade varia de 10% a 50%, e ela se caracteriza por uma extensa necrose e descolamento epidérmico. Então, 90% dos pacientes têm acometimento sistêmico, mas esse acometimento sistêmico perto da DRESS é pouco, tá? É um aumento de enzimas, uma esofagite, tem insuficiência respiratória? Tem. Tem insuficiência renal, principalmente por hipovolemia? Tem. Mas o acometimento sistêmico não é tão importante quanto o DRESS. DRESS, a mortalidade está relacionada ao acometimento sistêmico. Na síndrome de Stevens-Johnson-NET, a principal causa de mortalidade é infecção
por ausência da pele. O que são farmacodermias raras, então eu falei da DRESS, que é 1 a 2 por 100 mil pacientes, aqui eu estou falando de 5 a 6 casos por milhão por ano. O que define Steven Johnson NET é o grau é a porcentagem de superfície descolada ou necrótica. Então, quando é menos de 10%, eu chamo Steven Johnson, quando é mais do que 30%, é NET. E 10 a 30 eu chamo transição Steven Johnson NET. Isso é importante para eu ter uma ideia da mortalidade. Então, a mortalidade de Steven Johnson, por volta de 5 a 10%, a mortalidade da NET, 30 a 50%. Então, fatores de risco, principalmente pacientes que têm alteração imunológica, e aqui a gente coloca pacientes HIV positivos, pacientes com doença autoimune, principalmente doença do tecido conectivo, pacientes oncológicos, de epidemiologia, idade avançada e raça negro ou amarela, insuficiência renal e altas doses de medicação. Essas altas doses está relacionado mais à alopurinol. Lembrar que Steven Johnson NET independe da droga, independe da dose. Então, eu posso tomar uma vez um ibuprofeno e ter Steven Johnson NET. Então, a patogênese, assim como o DRESS, eu ainda não tenho completa a patogênese conhecida, então a gente sabe que tem predisposição genética, isso está relacionado a HLA, com genes relacionados à farmacogenética, metabolização da droga. Eu tenho uma apresentação antigênica da droga que a gente ainda não sabe muito bem qual que é a via. Então, essa apresentação da droga, ela leva uma resposta imune que também cada vez está mais complexa. A gente tem relação com o sistema adaptativo, então tem CD4, CD8, tem TH17, mas também a gente sabe que o sistema imune inato, ele é importante. As drogas mais comuns são anticonvulsivantes, são as sulfas, do grupo dos antibióticos, e os anti-inflamatórios. Mas aqui a lista é enorme. Então, na DRESS, geralmente não tem muita variação, não tinha tanta variação. Para Steven Johnson NET, droga é droga. A gente sabe que tem vários mediadores citotóxicos, os mais falados na literatura é o fosfosligante, e hoje em dia se fala muito dessa granulosina, e a gente bate muito na tecla droga, mas na literatura tem outras causas. Então, a causa mais comum quando você vai estudar é a infecção por micoplasma, principalmente na população pediátrica, mas tem alguns autores que não consideram como Steven Johnson NET. Eles acham que é uma mucosite importante com rash cutâneo por micoplasma. Mas tem essa dúvida. Exposição química, vacina, aqui eu paro. Na pandemia, teve alguns casos relacionados à própria infecção ou à vacinação do Covid. Tem gente que acha que é alimento, e até 15% dos casos ficam idiopáticos. Isso é estranho, porque se vocês forem ver, pelo menos o pessoal do HC no pronto-socorro, a gente a gente não gosta muito de história, né, clínica, mas se vocês verem a gente tirando história com o Steven Johnson NET, a gente fica apertando o paciente até ele falar, tá bom, eu tomei dipirona. Mas é o que a gente tem controle, né, das outras causas a gente não tem. Então, vocês vão ver que, por exemplo, a dipirona é muito importante aqui, mas não se fala no mundo de dipirona. Então, não sei falar até que ponto é ou não, a gente acha que a dipirona está relacionada, mas lembrar que tem alguns casos que não é por droga, mas é a minoria. E hoje se fala muito dessa necroptose. Então, a necroptose seria uma morte celular programada
que tem necrose e inflamação, diferente da apoptose. Então, se acredita que tem apoptose, por quê? Porque, diferente de DRESS, que eu tenho uma resposta inflamatória muito importante, o que acontece na síndrome de Steven-Johnson-Net é que eu tenho uma necrose muito importante da pele e o infiltrado inflamatório bem discreto, à base de linfócito, mas não é uma coisa que chama atenção. Então, eles acreditam muito nessa apoptose ou dessa necroptose. E como que é o quadro clínico? Então, em geral, os pacientes têm uns sintomas prodrômicos, mais ou menos 3 a 5 dias antes, mal-estar, mialgia, febre, a febre fica por volta de 10 dias, e dor de garganta. Esses sinais, eles podem vir acompanhados por acometimento mucoso. O acometimento mucoso é muito comum no Steven Johnson NET, muito mais comum no Steven Johnson do que no NET. A gente não sabe por quê. 80% dos pacientes têm 2 mucosas acometidas. A mucosa mais comum é a oral, depois vem a ocular, nasal e anogenital. E aí começa geralmente são pápulas que confluem evoluindo com um rash, crânio caudal, tem exacerbação em dobras, acometimento anogenital, se for acontecer, ele é precoce, e predileção por palma e planta. A lesão típica de Steven Johnson NET é o alvo atípico. Eu vou mostrar um alvo típico. O alvo típico tem 3 zonas. Zona escura no centro, zona clara e zona escura. Isso é eritema polimorfo. Antigamente era considerado um eritema polimorfo, um Steven Johnson minor. Hoje a gente considera ele como outra entidade. Mortalidade 0, tem outras etiologias, principalmente a herpética. O alvo no Steven Johnson NET é alvo atípico. Então, eu vejo uma zona escura e uma zona clara em volta. São 2 zonas. Isso pode, quanto mais, maior o número de lesão, mais confluído vai ficar, né? Mas vocês vão ver uma NET que eu vou mostrar com um alvo. Então, eu tenho, no Steven Johnson, são pápulas eritematosas que vão evoluindo com descamação e crosta, né? Porque eu tenho necrose. A mucosa oral é muito característica, ela respeita o vermelhão do lábio, face é muito acometida, o acometimento ocular é comum, e isso, acometimento ocular na fase aguda, confere um pior prognóstico ocular. E ele simula muito um lúpus cutâneo agudo, que é lúpus sistêmico, né? Então, tem predileção por áreas fotoexpostas. Em geral, poupa couro cabeludo, tá? O couro cabeludo é preservado. Quanto maior o acometimento cutâneo, essas lesões vão se confluindo, isso acontece muito em áreas de pressão, e aí você não vai vendo tanta lesão isolada, você vai ver lesão confluindo. Então, quando evolui para NET, você não tem lesões isoladas e é um contínuo. Mas olha aqui, essa foto é a minha foto preferida dessa aula. Então, você vê que confluiu bastante, mas olha, no braço ele ainda tem alvo atípico, e quando eu falo em necrose, porque eu considero a área acometida área necrótica ou descolada, esse aspecto meio sem brilho, meio emborrachado, a textura é diferente. E quando eu faço aquele sinal de Nikolsky, que eu vejo o descolamento epidérmico em relação à derme, então eu faço uma pressão linear da pele, no sentido de arrancar a pele, o sinal de Nikolsky é positivo, assim como nos pênfigos, porque eu tenho uma necrose de toda a epiderme. E você vê que na NET, o acometimento cutâneo é muito importante, né? Mas o acometimento mucoso, não. A gente não sabe por que isso acontece.
E uma queixa do paciente que a gente valoriza muito é dor cutânea. Os pacientes se referem de dor. Eles sentem dor nas dobras. Então, poucas coisas dão dor na pele, né? Então, herpes zoster, que você sente a dor referida na pele, e quando você tem necrose. Então, lúpus pode doer quando você tem uma necrose importante. Então, Steven Johnson-Nett, ele sente dor, parece que queima a pele. E tem acometimento extracutâneo, né? Então, o acometimento extracutâneo mais comum, sem dúvida nenhuma, é mucosa. Então, 80% dos pacientes têm 2 ou mais mucosas acometidas, e esse acometimento mucoso, ele está relacionado à sequela. Então, tem que tomar muito cuidado de sequela mucosa. Acometimento renal, 20% a 30%, acometimento pulmonar, na literatura, 25% até 40% dos pacientes vão precisar de suporte respiratório. Acometimento gastrointestinal é muito variável, a maioria tem mais gastrite, esofagite, lesão hepática pode ter, mas ela não é grave, e alterações hematológicas, o mais comum é anemia, leucopenia e trombocitopenia. 30% a 50% dos pacientes vão evoluir com bacteremia, por causa da perda da barreira cutânea, e a bacteremia aumenta 3 a 4 vezes o risco de mortalidade. Os fatores de risco: maior de 40 anos, leucócitos acima de 10 mil, superfície corpórea acima de 10, então estamos falando de Steven Johnson, um HB menor que 10 e associação com doença cardiovascular. O quadro clínico de Steven Johnson evolui muito rápido, 7, 9 dias, muito rápido para evoluir. O duro é reptilizar, pode levar até mais ou menos 3 semanas. Em geral, se sobrevive, né? Fica sem cicatriz, porque é um processo epidérmico. Na fase aguda, eles evoluem com discromia, que depois melhora. Então, como que eu faço o diagnóstico? Sem dúvida nenhuma, eu tenho que pensar na possibilidade. Então, eu lembro de um caso do HU, que a paciente passou, acho que 2 ou 3 vezes com a ginecologista, com lesão vulvar. Depois da ginecologista, ela passou no otorrino, isso na mesma semana, com dor de garganta, e no final de semana ela foi para o PS com acometimento cutâneo, faleceu. Então, é óbvio, não é fácil fazer o diagnóstico, eu sei que tem que pensar em vários diagnósticos diferenciais, mas exame físico ainda está na moda, você pensar que as coisas, nossa, isso está estranho, volta amanhã. Então, acho que a suspeita clínica, o achado estranho, ele deve ser valorizado. Então, pensar na história medicamentosa, aqui o período de latência é por volta de 7 a 28 dias, então 1 a 4 semanas. E o interessante é que eu posso ter feito um tratamento dentário por 1 semana com amoxicilina, e depois de 2 semanas fazer Steven Johnson-Nett, sem estar em uso da medicação. Então, isso não é... Então, quando você for perguntar droga, eu sei que a gente tem que fazer consulta rápida, tá? Mas, assim, se feita a suspeita, você tem que pensar o que o paciente tomou no último mês. E aí, vale tudo. Eu começo a perguntar o que tomou, e depois eu começo: você não tem dor na coluna? Não tem dor no joelho? Você tem cólica? Dor de cabeça? Para ver se o paciente me fala uma dipirona. Brincando. Se fala alguma coisa, pergunto de tratamento dentário, pergunto de infecção urinária, para ver se ele fala alguma coisa. Então, pensar no último mês. E o que na literatura mundial eles valorizam muito é a chance da droga causar Steven Johnson-Nett. Então, aqui eu pus uma tabelinha que eu achei na literatura, que são das drogas fortemente associadas. As fortemente associadas são anticonvulsivantes, tem alguns antirretrovirais,
principalmente nevirapina, tem as sulfas, principalmente do grupo dos antibióticos, mas aqui entra sulfasalazina, sulfonilureia, os anti-inflamatórios, principalmente do grupo Oxycan e inibidor de COX-2, e as drogas associadas. Aí essas drogas associadas tem antibiótico, tem anti-inflamatório, antituberculose. A drogas associadas tem uma lista maior. Eu pus as mais comuns. E aí eu vou para exames laboratoriais. O diagnóstico, ele é clínico. Eu faço biópsia cutânea para excluir outras causas e para ter um respaldo, porque são farmacodermias graves. A biópsia de pele, ela chama atenção porque ela tem uma necrose importante da epiderme e um infiltrado leve nas custas de linfócito T. Tá? Ela é característica, mas se eu fizer biópsia num eritema polimorfo, eu posso achar a mesma coisa. Então, ela não é patognomônica. Eu peço exames sistêmicos, né? Peço um hemograma, que ele pode ter relação com prognóstico, função renal, enzimas hepáticas, provas de atividade inflamatória. Peço cultura de entrada, principalmente para diagnóstico diferencial e vigilância infecciosa, e peço raio-x de tórax para todos os pacientes, por causa da possibilidade de complicação pulmonar. Então, diagnósticos diferenciais, sem dúvida nenhuma, os diagnósticos mais comuns, diferenciais mais comuns são as outras farmacodermias, então, DRES, exantema viral. Aqui eu pus um quadro de pustulose generalizada exantemática aguda, que é o que a gente chama de PEGA, é um paciente que ficou eritrodérmico, rápido, e evolui com pústulas bem flácidas. Essas pústulas podem confluir e formar verdadeiros lagos purulentos, assim, e tem alguns lagos que você vê o nível de pus decantado, bem característico. A pustulose, ela está relacionada bastante a beta-lactâmico, não é comum também. E aqui em cima eu pus a foto de um eritema polimorfo. Se vocês forem ver, é diferente. Então, se a gente pegar um alvozinho, zona escura no centro, zona clara e uma periferia escura. Olha que bonitinho. Zona escura, zona clara, zona escura. Então, isso daqui é um eritema polimorfo. Se eu ver no pronto-socorro, posso dar alta, não vai, a mortalidade é 0, tem bastante acometimento mucoso, é bastante desconfortável. Hoje, o tratamento, eu dou corticoide sistêmico para tirar da crise e dou aciclovir por um tempo prolongado. Mesmo se o paciente não tem história de herpes. E se eu tenho um alvo atípico, opa, esse paciente eu tenho que segurar, tenho que fazer avaliação laboratorial, tenho que tirar uma história medicamentosa muito boa, porque esse pode ser Steven Johnson-NET. Então, quando eu fiz a suspeita, a única coisa provada que diminui mortalidade é você tirar o quanto antes a droga responsável. Essa é a medida mais importante. Então, fez suspeita, tirou as medicações daquele último mês. Já tem caso mostrando, a gente teve um caso no HC, que era um paciente que já usava várias medicações, e quando ele começou a fluoxetina, ele teve Steven Johnson. A fluoxetina não é uma droga que causa muito Steven Johnson, mas a fluoxetina alterou o nível sérico do Bactrim que ele usava profilático, e isso fez Steven Johnson-NET. Então, história de droga, você tem que pôr uma cadeira e conversar, não tem muito jeito. Fiz a suspeita, pesquiso droga, vou classificar esse paciente em Steven Johnson, transição ou NET. Isso eu vejo a porcentagem de extensão de descolamento. Tem essa escala que é muito utilizada. Eu uso palma da mão, então uma palma da mão, 1% da superfície. Se tem mais do que 30% NET, menos de 10,
Steven Johnson. A gente tem esse score que é muito valorizado na literatura, que é o Scorten, ele tá validado para casos de NET. A gente vê alguns serviços nacionais utilizando para indicar ou não UTI. Isso não existe, tá? O Scorten é para você ter a probabilidade do paciente evoluir a óbito. É para isso que serve o Scorten. E de tratamento? Então, o Steven Johnson NET, o tratamento é suporte clínico, tirar a droga que causou e equipe multidisciplinar. Esse é o mais importante. Então, eu tenho que ter, são pacientes que ficam internados, tá bom? Na literatura, o mais indicado é centro de referência ou UTI de grandes queimados. Esses pacientes, eles têm que ser hidratados, controle de temperatura, muitos deles evoluem para febre e hipotermia. Hipotermia é um sinal precoce de pior prognóstico. Controle de dor, esses pacientes sentem muita dor, para tomar banho, para trocar curativo, é muita dor, tem que ter uma equipe de dor, ou uma equipe clínica que maneja muito bem, que não economize na analgesia, um suporte nutricional adequado, lembrar que eles perdem muita proteína, profilaxia, bom, suporte clínico que vocês sabem melhor do que eu. Uma abordagem conservadora das lesões, não se faz abordagem cirúrgica, eles não são grandes queimados, não se debrida paciente com Steven Johnson NET. Muitos hospitais ainda chamam o plástico para acompanhar esses pacientes, muitos deles ainda são submetidos à cirurgia, isso não se faz. O tratamento é com curativo. Hoje existem vários curativos, né? O problema desses curativos modernos é o preço, são muito caros. Quando eu cuidava de paciente no HO, eu usava Rayon e Dersane, tem que ser curativos que não aderem na pele, então tudo que aderir, quando você tirar, vai sair a pele. Lembrar que quanto maior a superfície descolada, maior o risco de infecção. Então, nada pode colar na pele, até o lençol não deve grudar, o paciente deve ficar besuntado em óleo. Esses curativos, eles devem ser trocados de acordo com o curativo que a gente está lidando. Tem curativos que eles parecem um filme plástico, quando você joga soro, ele derrete. É bem legal, bem legal. A proposta é que aguente no mínimo 5 dias, o risco de infecção é baixo, mas eles são proibitivos em termos de custo. A principal causa de mortalidade, sem dúvida nenhuma, é a infecção. Então, esses pacientes, eles têm que ser manuseados com todo cuidado para não infecção, vigilância clínica ativa, tratamento precoce de infecção, mas é proibitivo antibiótico terapia profilático. Então, já tem trabalhos mostrando que quanto mais precoce o antibiótico, senta na vigência de infecção, maior a mortalidade. E equipe multidisciplinar. Eu brinco que, assim, no Steven Johnson NET, o oftalmo está na frente de dermato, porque 20 a 75% dos pacientes que sobrevivem a Steven Johnson NET evoluem com sequelas oculares. Então, na época que eu estava no HC e acompanhava esses pacientes, a gente tinha 3 crianças que fizeram Steven Johnson NET por ibuprofeno, todas elas, pediatra ama, né, alívio, eles dão alívio para tudo, e as crianças sobreviveram, ficaram ótimas, mas 2 delas praticamente amauróticas, cegas, e uma delas enxergava vulto. Assim, se teve um impacto péssimo nesse cuidado, né? Tem trabalho mostrando que o tratamento local e sistêmico impacta nessas sequelas oculares. Então, assim, na suspeita, oftalmo. Não espere o olho ficar vermelho, não espere o paciente reclamar. Na suspeita, oftalmo. Acometimento mucoso, né? Chamar o ginecologista, chamar o urologista, porque o acometimento mucoso está muito relacionado à sequela. E de terapia sistêmica?
De terapia sistêmica, então vamos lá. Vamos lembrar que são farmacodermias raras, a gente não tem grandes protocolos, tá bom? Não tem grandes estudos bem feitos, multicêntricos, prospectivos, mostrando benefício de alguma droga. Então, sem dúvida nenhuma, a droga mais utilizada é a corticoterapia sistêmica. Quando a gente entra numa dose de mais ou menos 1 a 1,5 miligrama por quilo. A gente não dá por muito tempo, diferente da DRES, então a média é 2 a 12 dias, e tem serviços que preferem pulsar, né, ou com Dexa ou com metilprednisolona, por 3 dias. Tem estudo bem feito, de 2021, mostrando que diminui sequela ocular grave. O que é difícil comprovar é diminuição de mortalidade. O que se acredita é que, na verdade, os estudos englobam o Steven Johnson et não levam em consideração a fase que o paciente está. O que se acredita é que quando você entra precocemente, e o precocemente é até 48 horas no início dos sintomas, no máximo 4 dias, você inibe a cascata inflamatória. Depois que teve aquela chuva de citocinas, a evolução é rápida, né? 7, 9 dias. Talvez aí você não tenha benefício inflamatório, e aí sim você aumenta o risco infeccioso e você aumenta o tempo de cicatrização, né? Porque o corticoide lentifica. Então, se eu tivesse que falar alguma coisa, a eficácia não está comprovada e eles não devem ser recomendados de rotina. O que tem mais evidência, sem dúvida nenhuma, é a ciclosporina. Ela pode diminuir mortalidade, o início de ação da ciclosporina é rápido, né? Você usa 3 a 5 miligramas por quilo dentro das primeiras 48 horas. Tem bastante trabalho com imunoglobulina endovenosa, com ou sem associação de corticoterapia sistêmica. Eu cheguei a utilizar em um paciente na UTI do HU. As doses são muito variadas, tá, na literatura. A mais indicada é essa 2 a 4 gramas por quilo. Eu não consegui dar para esse paciente. E óbvio que eu entrei com imunoglobulina depois que ele não respondeu a corticoide sistêmico, mas eu dei com medida de salvação, o paciente evoluiu a óbito. Lembrar que o tratamento com a imunoglobulina é difícil porque ele é muito caro, né? A imunoglobulina é muito caro. Hoje em dia tem se falado muito dos tratamentos com inibidores de anti-TNF-alfa, o que está despontando muito é o etanercept, você usa subcutâneo, as drogas são variáveis e você pode dar com ou sem associação à corticoterapia sistêmica. E na Europa eles fazem muita plasmaférese. Aqui no Brasil eu não tenho conhecimento, porque também é um tratamento caro, mas tem trabalho mostrando benefício, mas é muito difícil comprovar diminuição de mortalidade. Aqui eu pus alguns trabalhos que eles são meta-análises, mas se vocês forem ver, são estudos muito heterogêneos, população muito heterogênea. Então, esse estudo de 2017, eles viram que corticoterapia sistêmica e ciclosporina associada ao suporte clínico era melhor do que só o suporte clínico, e que a imunoglobulina não demonstrou benefício em sobrevivência. Esse outro trabalho de 2021, ele considerou 38 estudos de 2000 a 2019, e eles viram eficácia em corticoide sistêmico, suporte clínico, imunoglobulina, eles viram benefício com tudo, mas eles acharam que os maiores benefícios estavam com a ciclosporina, imunoglobulina associada à corticoterapia e etanercept. Esse outro trabalho, com 67 estudos, mas você vê 67 estudos, mas 2.000 pacientes, não é uma casuística enorme. Eles viram que os pacientes tiveram benefício quando imunoglobulina associada à corticoterapia sistêmica, tinham um benefício quando os pacientes eram classificados e comparados segundo o Scorten. Então, não era, aqui é mais uniforme a população. Esse trabalho de 2021 também, eles viram que 24 estudos com quase 1.000 pacientes, então uma população relativamente baixa, se você for pegar trabalhos de clínica com meta-análise, um menor risco de mortalidade com a ciclosporina,
eles viram redução de mortalidade quando a imunoglobulina é associada à corticoterapia do que só a imunoglobulina. E eles acharam que o etanercept é pior do que a ciclosporina e a imunoglobulina. E tem uma revisão da Cochrane de 2022, mostrando uma evidência fraca do etanercept em relação à corticoterapia. Então, o que a gente acha é que a ciclosporina tem benefício, não é um tratamento muito caro, pode aumentar o risco de infecção, e imunoglobulina associada à corticoterapia. No HC, os casos que eu acompanhei, que a gente introduziu imunoglobulina, todos eles associados à corticoterapia sistêmica. Eu nunca vi só imunoglobulina. Então, era isso que eu queria falar, desculpa o adiantar da hora. Se der tempo por vocês, eu abro para discussões. Muito obrigada. Foi maravilhoso, viu? Imagina. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta, Lu. No DRESS, você falou que a latência às vezes é muito grande, né? Qual o máximo que a gente tem que pensar para pensar que a droga possa ter a relação? O máximo que eu sei é com carbamazepina, que você tem que pensar por 6 meses. 6 meses, nossa. É muito tempo. E é complexo os anticonvulsivantes, né? Porque a troca é difícil. A troca é difícil, né? E para os pacientes que precisam, principalmente para aqueles que dependem do SUS, você não tem muitas alternativas, né? Então, o HC, a gente tem recidiva de DRESS, porque eles ficam muito sem escolha. Na fase aguda, a gente prefere manter com benzodiazepínico, não introduzir outro anticonvulsivante na fase aguda, mas os benzodiazepínicos, eles são hepatotóxicos, né? Então, quando o acometimento hepático é importante, não tem como segurar muito tempo com benzodiazepínico. E outra pergunta era, o herpes é só investigado e o citomegalo nos casos graves? Teoricamente, você tem indicação de pesquisar em todos. Tá. O herpes 6 ou 7. Na época desse protocolo, eu gosto de farmacodermia, eu queria muito fazer um protocolo bem feito. Eu procurei o laboratório para fazer PCR ou sorologia de herpes 6. Isso em 2008, tá? Isso faz tempo. E eles me cobraram um valor enorme, porque, na verdade, é a mesma a máquina que faz para herpes 1 e 2 na época, né? Então, eles tinham que parar o fluxo para herpes 1 e 2, que é muito mais usado, para fazer herpes 6. Então, não é muito fácil. Mas, se você tem a chance, a indicação é fazer em todos. Porque, se você tem documentado uma alta carga viral, você pode dar antiviral. Então, é legal. Muito bom. E eu não falei uma coisa que eu quero falar. Para DRESS, todo mundo me pergunta, você fica fazendo exame direto? Não. Na verdade, feita a suspeita, você colhe na hora. Se não preencher critérios, você colhe no terceiro dia. Então, eu espero 48 horas e repito. A eosinofilia, ela demora mais ou menos uma semana, em média, para ela aparecer. Ela pode aparecer até a segunda semana. E do paciente que eu já confirmei, em geral, a gente colhe exames a cada 48 horas. Tudo bem, Lu? Gerson. Tudo bom? Que saudade de você, hein? Também. Então, obrigado pela presença. A gente vai tendo algumas dúvidas na apresentação e você vai tratando delas, né? Ali, eu falar, vou perguntar da polêmica do corticoide, você traz, né? E imunossupressão, você traz também. Então, sobre a questão da pesquisa de vírus, só deixar, se você for fazer outro protocolo, me dá um toquezinho, porque hoje em dia tem umas tecnologias de viroma. Eu tive agora há pouco trabalhando com epidemiologia de vírus de hepatites virais, de epidemiologia, e dá para rodar vários vírus ao mesmo tempo. Então, é muito mais simples hoje do que era lá na primeira década de 2000. Então, se for fazer novamente, for estudo epidemiológico, aí manda um zap aqui que a gente conversa. Assim a gente junta as pacientes do HU também. E a segunda coisa, eu queria que você falou sobre a pesquisa do herpes vírus 6, né?
Eu queria, se você tem algum comentário em relação ao tratamento, porque assim, ó, achou, vamos tratar, mas e os estudos em relação ao efeito de tratar em relação a desfecho? O que nós temos em relação a isso? Não? Porque é um trabalho, assim, achado do ponto de vista epidemiológico relevante, e o tratamento com a droga que tem, né, é tóxico para a medula, é tóxico para um ganciclovir, é uma droga complicadinha, né? Então, em relação a riscos e benefícios de tratamento, se você tiver alguma coisa nesse sentido aí, eu agradeço. Obrigado. Então, obrigada pela pergunta. Então, na verdade, o que tem... Eu nunca vi usar ganciclovir, nos nossos casos a gente não usou porque a gente não conseguiu fazer a documentação viral. O que tem na literatura é que tem um leve benefício em reduzir mortalidade para aqueles pacientes, onde fica documentado lesão viral, onde fica documentado alta carga viral. Senão, o benefício é pouco e a taxa de descontinuação de tratamento é alta, por causa dos efeitos colaterais do ganciclovir. Bom, mais alguma pergunta? Obrigada, então. Então, eu posso fazer um adendo? Sim. Para Steven Johnson Net, quem me acompanhou aí no HU, dermatoma corticoide, né? Então, o que em geral tem mais benefício Steven Johnson do que NET? NET, a gente fica com medo de fazer corticoide sistêmico. Então, em geral, as NET já chegam com um tempo de evolução grande. O maior benefício do corticoide é para Steven Johnson. Então, para Steven Johnson, em geral, a gente faz mais corticoide. Na NET, em geral, a gente tem feito pouco. A maioria das escolas aqui, a Santa Casa tem usado muita ciclosporina, a Escola Paulista tem experiência com ciclosporina e ama ciclosporina. Então, eu acompanhei pouco paciente com ciclosporina, a gente, não sei se é fase, né, se é a experiência do assistente, eu acompanhei muito mais imunoglobulina com corticoide do que com ciclosporina na minha época. Mas se eu tiver que dar corticoide, eu dou muito mais para Steven Johnson com uma evolução curta do que para uma NET. Lu, uma coisa que eu fiquei traumatizada na época que eu fazia o código azul aí no HC, era quando eu era chamada na dermato para passar acesso central nesses pacientes, porque eu nunca vi uma coisa dessa, né? Porque você não conseguia fazer a asepsia, sair a pele toda na sua mão, né? Teve um que eu tive que passar, não tinha pele para passar o acesso central, né? Então, para conseguir são pacientes muito difíceis de manejar, né? Nossa, é uma coisa horrível, né? E a chance de infecção, principalmente nesses hospitais que eles são acessados por muitas pessoas, né? O Hospital Escola tem isso, né? Eles infectam muito, né? A casuística de infecção aqui no HC é alta. Eles são multi-invadidos, né, não tem aquele, nos hospitais privados, eles ficam naqueles quartos de fluxo unidirecional, então, são pacientes difíceis, até aquele os eletrodos para monitoramento, eu me arrepio quando eu olho, eu jogo um Dersane em cima dos eletrodos, mas, porque tudo arranca, né, a pele. Muito obrigada, vai ser muito útil, temos que assistir várias vezes, aí vai ficar gravada quem não assistiu. Muito obrigada, viu? Foi um prazer, obrigada pelo convite, adorei. Então, tá.